E ele já tinha, naquela época, entre o nosso grupo de trabalho, já tinha fama de santo, viu? Esse cara é santo. Já tinha fama naquela época, porque a conduta dele era exemplar. Adnorá era uma pessoa cristã e praticante da religião. E o Franzinho foi criado dentro desse espírito religioso, de olhar pelo outro, de amar o próximo, entende? Então, ele foi criado assim, era menino. E quando ele cresceu, ele seguiu esse caminho. O Franz era 7 anos mais novo do que eu. Então ele era bem pequeno. Brincava as crianças todas lá e ele um dia machucou o pé. Mas não falou nada. A dona da casa era minha tia, casada com um irmão da Dinorá. Aí ela foi de noite, ela viu, ele falou que estava doendo o pé. Nós fomos ver e estava o ferimento. Ele pisou em algum espinho, alguma coisa. Um ferimentozinho no pé, ele achou que podia morrer, né? Uma criança, aquilo, e a gente com cuidado, não pode, tem que falar. Ele estava chorando e falou, Beia, isso, eu posso morrer com isso? Eu falei, não, isso não mata não, não mata não. E depois ele teve a força de Deus para enfrentar aquela morte horrível que ele teve, né? E você vê quando ele faz assim, ele sabia o que ele ia enfrentar. Eu fico até arrepiada quando eu falo isso. Aqui, nós fomos criados todos no princípio mesmo da igreja. Para mim era obrigação na missa domingo. Né? O Franz ia, eu me lembro, o Franz lá atrás da igreja. O Franz nunca foi católico primeiro do bom. Eu nunca vi o Franz ser coroinha, ser sacristão. O Franz para cuidar de cruzadas, lembra? Antigamente tinha aquela... Não, ele era ele, sério. Ia para a missa, a gente ficava lá e doido para saber, a diferença de idade era muito, entendeu? Naquela época, no interior não existia faculdade. Para fazer faculdade, eu tinha que ir para a capital, que era o Rio de Janeiro.
Meu pai, sendo operário, não tinha condições de mandar. E ele, sendo um grande aluno, todo mundo da família via que ele tinha futuro, que ele tinha que estudar, que ele era dedicado, ele tinha todo um bom aluno que precisava ter. A madrinha dele morava em Jacareí, que era a irmã mais nova da mamãe. E era a madrinha do batismo dele. Terminou o segundo grau aqui, o científico, aí foi estudar direito, foi morar em Jacareí e estudava em São José dos Campos. Aí depois, com a mudança da vida, acabou ele trabalhar em Jacareí, estudando e morando em São José dos Campos, inverteu. A minha relação com o Franz é de irmão, de muito querido. Não saía aqui de casa, porque todo domingo tomava refeição aqui comigo. O Franz, na minha vida, foi um divisor de águas. Ele era muito querido, tanto pelos voluntários. Quando a gente estava em reunião assim com o Franz não estava, quando ele chegava, o Franz chegou, tal, sabe? Ele era alegre, sabe? Ele era muito tímido assim, sozinho, mas quando ele estava no nosso meio, aí ele era alegre. Sabe? Era muito alegre, tinha um carisma muito grande. A gente via nele, realmente, a gente via nele Jesus. E numa festa regulamentar, que era lá na Vila Vicentina, na Sebastião Húmel, eu conheci o Franz de Castro. Ele foi, acho que, fazer uma palestra, ou dar um testemunho, e gostei da figura dele. Ele era muito afável, muito amigo, muito simples, né? Então eu me senti muito próximo dele e comecei a ser amigo dele. Eu comecei a frequentar a casa dele. Batíamos longos papos. Realmente ele tinha preocupação de não mudar, de não assumir o sacerdócio por causa da família. Mas aí a mamãe foi falando, gente, nós estamos humildes, mas estamos vivendo a nossa vida. É a opção da gente, você pode seguir o seu caminho. Então ele sempre foi muito preocupado e sempre ajudou. Mas ele sabia, ele era a segurança. Meu pai e da minha mãe. Eu conheci ele bem jovenzinho, sempre um respeito muito grande para ele, porque ele já era um advogado na área mais civil, não na área criminal, com escritório na rua Rui Barbosa, ali próximo da antiga rodoviária velha. Então, a gente se entrosou com muita facilidade, porque como ele me convidou? Porque ele viu que eu estava muito interessado em ajudar. E ele não tinha todo o tempo, mas precisava de alguém com um pouquinho mais de coragem do que a maioria, já que entrar no presídio não era só para rezar que ele queria alguém que fosse com ele na hora do banho de sol, quando os presos saíam para tomar o sol, alguns jogavam bola, enfim, e sábado de manhã. E quando ele começou a falar, não sei se logo no mesmo dia, ele falou, como que eu posso falar de Deus do lado de fora a eles? Aí ele pediu para entrar. Aí sempre ele entrou e eles tinham uma grande amizade. A minha mãe ia lá com ele. Festa do Dia das Mães, Páscoa, Natal, só minha mãe. Nem minha tia que morava com ele, ninguém, nem nós. Ele falou, não é ambiente para vocês.
Pessoalmente, eu acredito que a intenção era acabar com a APAC. Acabar com essa brincadeira de APAC, de recuperar presos. Não, isso sempre incomodou as autoridades. Fiquei mais de um ano assim. Vinha para São Paulo nos dias de pagamento. Normalmente o pagamento era dia 10, né? Vinha no dia 9, roubava um carro, fazia o assalto e voltava para São José. Até que eu caí lá. De uma zebra lá, fui fazer lá o único assalto que eu tentei fazer lá, que eu falava que não ia fazer nada lá para não prejudicar o meu irmão, fui fazer lá a Souza Cruz, um assalto lá e acabamos não pega para capar com a polícia e fui preso. Aí caí naquela rua, naquela cadeia da Humaitá, que é chamada cadeia da Humaitá, que a rua chama Humaitá. Ali fiquei 6 meses na mão da polícia, ia pro DEIC, voltava, fiquei 6 meses apanhando para lá e para cá, até que me arrumaram uma preventiva e eu fiquei ali, comecei a cumprir ali, pena ali em São José dos Campos. Até 75, mas quando eu entrei em 73, já ia o pessoal da igreja, frequentava ali a cadeia. Então eu perguntava, quem é esse cara que vem aí, esse pessoal? Mulheres, ó, o pessoal da igreja, da Mati vem aí ajudar a gente. Eu falei, isso não adianta nada. Isso aí na detenção também tinha, tudo isso. Se vocês não tentar fugir, meu amigo, fica negócio de orar, rezar, Ave Maria chegando, isso aí, se vocês não tentar, porque eu sempre fui manipulador de fazer a cabeça, eu cheio de cadeia, né? Os caras tinham um respeito comigo, eu falava assim, vamos tentar fugir, meu. Cadeia pequena dessa, vocês vão esperar o quê? Daí que a APAC passou, o doutor Nilo Perpétuo entregou o presídio da Humaitá para a APAC, administrar o presídio, né? E o Mário aceitou com a condição que o presídio seria administrado sem o concurso da polícia, recuperando, cuidando de recuperando. Quando foi em 75, apareceu lá um jovem, que era o Dr. Franz, pegou lá e tal. Ele foi convidado pelo Dr. Mário para entrar na APAC. Já fazia 3 anos que tinha APAC, mas ele foi convidado em 75 para... O Dr. Mário, alguns presos se manifestou em fazer a crisma, e o Dr. Mário frequentava a igreja, viu o Franz, e o Franz dava aula de fazer, na matriz, a função dele era essa, dar curso de crisma. Aí o Dr. Mário sempre foi assim, falou, ô Franz, precisa você. Eu convidou o Franz. O Franz, ele relutou muito para entrar na APAC. O Franz, ele não sentia atraído por esse trabalho junto aos presos. Ele tinha medo, ele tinha pavor. As primeiras idas dele na cadeia, ele disse que as pernas dele bambeavam. O delegado pôs medo nele, falou, é perigoso, é melhor o senhor ficar aí fora. Né? O senhor fala fora da grade, eles escutam, né? Ele aceitou isso 1 ou 2 vezes. Na terceira vez, como que eu vou falar do amor, da misericórdia, com medo? Eu preciso entrar no meio deles. Eu me lembro que a primeira vez foi, entrou trêmulo lá para conversar, até porque ele era né? Então, aí ele pegou e viu as pessoas, começou a dar aquele curso de crisma. Terminou o curso de crisma e ele apaixonou. No começo a gente falava assim, vamos ver o que vai dar, né? Eu acredito que está cheio de polícia em volta aí, né? Vamos ver o que vai dar aqui. Mas depois, de acordo que foi vindo a jornada, as palestras, o carinho, o primeiro almoço mesmo derrubou a gente. Convidaram nós para almoçar, uma mesa bonita, cheia de rosas. Nós ia passando assim, as madrinhas jogando rosa, cantando aquela música né, sobre rosa, né? Tal, né?
e jogando. Nossa, nós tudo bandido aqui, essa mesa, o juiz servindo, não há mulher juiz servindo a gente. Quer mais, não sei o que, os presos. Nossa, isso não existe, ó, pô. Nós fizemos tanto mal para a sociedade. Esse pessoal tratando nós com tanto carinho, uma mesa bonita, comida de tal. A comida era muito ruim na cadeia, né? Aquele comidaço, sabe? Com as carnes e tal, e suco, isso e tal, e tal. E aí, nossa, quer dizer, sabe? Foi coisas que foi derrubando, acho, quebrando o coração. Estava preso e me visitastes. É obra de misericórdia. E mais ainda, o doutor Mário teve a visão. Você sabia disso? O doutor Mário contava. Primeiro ele guardou esse segredo 40 anos. Na segunda missa no presídio da Humaitá, segunda missa, vazou dos presos, que os presos fariam uma rebelião e pegariam o padre de refém. O Mário dizia, ainda bem que era o padre, porque eu estava livre. Os presos iam pegar o padre de refém. Então saiu isso. Daí ele falou, não adianta, a gente não vai falar isso para ninguém. Vamos segurar esse segredo para nós. E vamos manter a missa. Só que nós faremos a missa da seguinte maneira. Os presos dentro das celas, atrás das grades, e a missa no corredor. E a missa ia desenrolando assim, e eles tinham o hábito que vinha do cursilho de cristandade, que nesse momento que a igreja faz o cumprimento de paz, um dá a paz ao outro, eles tinham o costume de cantar a música do cursilho, fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas, nas mãos que sabem ser generosas, e dava uma rosa para cada recuperando. Era o costume. E o Mário conta que ele olhou na direção de uma cela e teve a certeza de ter visto um preso coroado de espinhos, sangrando, chorando muito, com a rosa na mão, com a mão para fora. Olha lá, o namorado. Olha lá. Um preso que pintou aquela sua visão. Aquela visão minha. Preso atrás da galera. A ideia de fundar a PAC, não tenho dúvida hoje, que foi mesmo uma inspiração de Deus. Né? Porque eu fui processado 10 vezes. Perseguido, né? Mataram o Franz e a coisa não terminou. Eu sempre pensava comigo, com muita seriedade, porque a sociedade sempre é preocupada com menores, né? Com drogados, com embriagados, né? Com asilos e tantos outros trabalhos de assistência, né? E por que o preso não? Porque o presídio São José era no centro da cidade. E sempre havia rebeliões, né? Prisão, tiroteios. Porque também é uma causa muito difícil. Porque as pessoas têm um enorme preconceito com o preso. O preso tem que morrer. O preso bom é um preso morto. Bandido bom é bandido morto. Reuni 15 pessoas do grupo de cursilistas e nós nos reunimos algumas vezes para traçar um plano de trabalho que não fosse, né, contaminado pelo sistema comum, prisional, né? Que aí não se aproveita nada. Tem que ser algo inovatório, diferente. Falei com o delegado,
Ele me colocou lá para conhecer o presídio. Eu vi a miséria do presídio. Presos me chamando pelo nome. Filhos e amigos meus. Varais estendidos na cela. Aquele cheiro de homem amontoado. Depositado. E voltei para o gabinete do Dr. José Celestino. José Celestino Joaquim. Era o delegado da época, diretor do presídio. Ele falou, doutor Bolinha, agora? Um olharzinho assim de deboche. Falei, agora é com convicção. Agora tenho certeza que esse trabalho é muito importante. O que eu vi aí não é humano. Quem segura ali a PAC ali é os próprios presos. Eles têm um conselho CS. Nunca teve rebelião? Não, na PAC não dá, não dá. Quando tem um probleminha, os próprios presos já se ajuntam nele, falam, vamos parar com isso e tal. Os próprios presos têm autonomia de pegar o cara e trancar o cara na cela. Que eles têm um conselho, chama de... Surgiu daqui, até comigo. Conselho de Sinceridade e Solidariedade. Então eles fazem 10 pessoas, igual uma campo, 10 recuperando. Aí eles pegam, eles que cuidam da massa, dos amigos. O Dr. Mário tinha uma frase o seguinte: se pudesse examinar o homem por dentro e por fora, ninguém se diria inocente. Isso para mim é muito claro. Eu não sou melhor, eu também, talvez em circunstâncias de vida deles, eu também me envolveria com crime, né? Eu tive problema com droga na minha infância, na minha adolescência também, usar droga e tal. Isso faz parte da vida. As circunstâncias da vida podem levar a gente por caminhos terríveis. E ali realmente eu mudei. Ali eu não pensava mais em cadeia. Meus processos começou a estourar em São Paulo. Eu ia sozinho, o juiz ficava bobo. Uma vez o juiz mandou me prender. Os guardas veio e falaram assim, mas você veio sozinho de São José dos Campos, cheio de processo? Eu falei, sou. Ele falou, mas como? Cadê? Você não veio com polícia? Eu falei assim, não. Aí me levaram para uma sala, eu falei, sujou, pensei comigo, alguma coisa sujou. Aí os guardas ficou lá esperando. Depois eu fui saber que o juiz ligou para São José e falou, o que está acontecendo? O camarada, os companheiros dele, tudo da penitenciária, veio tudo acompanhado com polícia. Só ele sozinho, bonitinho, tudo. O que está acontecendo? Aí o juiz de São José falou assim, não, aqui tem um trabalho da PAC e tal, e ele está liberado, nós liberamos ele e sozinho. Tal. Aí o juiz falou, não, mas isso não existe, a PAC não era muito conhecida. Aí o juiz perguntou para mim, por que você não foge? Eu falei, juiz, doutor, eu fugi do amor, não tem como. Se o senhor conhecesse o trabalho lá da PAC, não tem como, eu quero pagar essa minha pena, o que eu tenho para pagar com a justiça aqui. Não dá para explicar para o senhor o que esses caras fazem com a gente lá em São José dos Campos. Aí a PAC nasceu forte e foi cada vez ficando mais forte, né? E é uma proposta inovadora a nível mundial. Tanto é que estão copiando tudo quanto é canto. Se fosse boa a metodologia dos Estados Unidos, não vinha buscar aqui. Nós temos 3 estados lá que tem a PAC. Não é? Se fosse a boa lá da Alemanha, não vinha aqui. Não é? Aqui na América todinha, todos os países têm a PAC. No Chile tem 17 a PAC. Tem a PAC por aí de monte. Então não adianta. Eu não vou discutir isso com ninguém. Não é? Porque eu não fui lá atrás de ninguém. Eles que vieram aqui atrás da gente. Até uma frase que eu acredito que é do Dr. Mário. O Dr. Mário sempre estava em Tremembé. Ele se dava muito bem com o diretor lá em Tremembé. E tem uma frase lá que eu falei, essa frase eles tiraram do Dr. Mário. Aqui entra o homem e o delito fica lá fora. Essa frase do Dr. Mário. Está bem assim na porta da penitenciária de Tremembé.
Quando cheguei, eu me lembro assim, parecia uma cena de filme de faroeste, porque era uma rua, a rua deserta, e como que prestes a, nesses filmes de western, né, que vai começar o duelo, né? Mas isso só depois eu associei, porque na hora eu não estava entendendo nada. Eu ia fazer o meu plantão, cada pessoa, meus colegas, tinha um dia da semana para fazer o plantão permanente. Então, todo final de semana, que ele pegava da meio-dia até meio-dia do dia seguinte, no plantão. Uma vez por mês eu fazia esse plantão. E quando eu estava aguardando o meu horário para me vir para a delegacia para começar o plantão, né? Quando foi às 10 horas, 10 e pouco, ligaram em casa urgente que era para mim ir para a delegacia. Estava acontecendo um negócio, estava para ir para a delegacia. Falei, mas o meu plantão começa meio-dia. Falou, vem agora. Eu peguei e fui. Quando eu cheguei lá, tinha começado a rebelião. Eu recebi um telefonema do delegado de polícia desta cidade, que estava ajudando a solucionar o problema em Jacareí, Dr. João Crisóstomo, e que é a pedido do Dr. Orlando Pistoresi, que era o juiz de direito da comarca, que os presos rebelados, através do seu líder, exigiam a presença do Dr. Franz de Castro Roosevelt e de Mário Toboni. O Franz advogava em Jacareí e nas folgas dele ele comparecia ao presídio para falar com os presos, aconselhá-los, né? E eu era presidente da PAC em São José, que já tinha um trabalho de repercussão. Foi um dia que começou com um churrasco na minha casa, com a família, e terminou com fatos lamentáveis, que depois acabaram virando até um marco na minha carreira, porque até hoje eu vejo esse vídeo do chamado tiroteio de Jacareí na televisão. Quando foi por volta de 1h da tarde, o telefone tocou, era a Globo dizendo, olha, é o seguinte, está tendo uma rebelião de presos em Jacareí, e nós precisamos de você lá. Você sai direto da sua casa, vai para o Campo de Marte, que o helicóptero já está lá esperando. Eu estava informal, eu me lembro que estava com uma calça jeans, coloquei uma camisa de manga comprida, peguei a primeira gravata que encontrei, um blazer azul marinho que eu tinha à mão. O meu carro era um Jeep Gurgel, amarelo. Eu saí correndo e fui para o Campo de Marte. Cheguei lá, de fato, o helicóptero já estava até funcionando. O Reinaldo Cabreira era o cinegrafista e o Carlos Alberto Bombonati o operador de Eng. Eu acordei de manhã, era sábado, e fui para a delegacia para trabalhar. E eu fazia normalmente. Eu cheguei lá por volta de 8 horas no 1º distrito policial, trabalhei até por volta de 11 horas, mais ou menos. Saí porque estava quase em hora de almoço. Aí eu passei pelo cemitério e me lembro muito bem que estava acontecendo uma autópsia de uma pessoa que havia sido assassinada nessa noite. Eu perguntei se o médico legista já tinha chegado para fazer autópsia. Aí uma pessoa que estava ao lado, eu não me lembro quem, disse o seguinte, falou, mas você está preocupado com o quê? Eu falei, eu estou preocupado para saber se o legista veio, se não veio, se está fazendo autópsia, se não está.
Essa pessoa falou para mim, então você precisa se preocupar com outra coisa. Eu falei, com o quê? Lá na sua delegacia está havendo uma rebelião. E está havendo tiroteio de todo lado. E as ruas já estão interditadas. Eu me surpreendi, porque eu acabava de sair da delegacia. Aí eu entrei em meu carro novamente e voltei para a delegacia. Quando cheguei lá, realmente estava acontecendo a rebelião. Quando eu cheguei na delegacia, que não era nem 11 horas ainda, já vi que estava tumultuado tudo lá dentro. Eu apenas entrei, fui até a minha sala. Quando eu voltei, os bandidos já tinham estourado o portão lá, a porta do presídio, e já tinham saído. E estavam sendo detidos pelos investigadores, os policiais militares, civis que estavam ali na porta. E nesse instante, chegou o advogado Franz de Castro, que era, digamos, o defensor dos bandidos, né? Ele que fazia todas as defesas dessas pessoas que estavam presas, ele que fazia. E ele chegou lá para ver se fazia um acordo, né? Entre outros, e tentou por todos os meios e tal, saiu com eles até o portão na frente da delegacia. E na frente da delegacia, eles ficaram um tempo lá tentando contornar, e os caras queriam ir embora. Até que um deles veio um carro e passou ali, deles também, que o pessoal que já vinha com eles, e levou um deles, e o restante ficaram ali. Tinha 6, ficaram 5 e um foi embora. Não sabíamos que ela ia acontecer naquela data, mas alguma coisa iria acontecer, isso nós tínhamos certeza, porque nós percebíamos a revolta dos presos em relação à superlotação, que estava 4, 5 vezes mais do que cabia. Isso significa que causava uma série de transtornos lá dentro. Nos xadrez, onde cabia 4, 5 pessoas, ele tinha 20 pessoas. Então o espaço era muito limitado. Não tinha superlotação de presos? Não tinha superlotação. Não tem, ali comporta, eu falei para você, comporta 50 pessoas em todas as repartições. Tinha, eu acho que 8, 10 no máximo. E também a situação jurídica de muitos deles, que a gente depois ia verificar, podia já estar na rua e por falta de fato de eles terem advogado próprio, ou descontrole mesmo, já que as coisas não são digitais, não eram digitais como hoje para fazer o controle, era tudo em fichinhas, né? Então, se não provocasse por escrito para o fórum, nem sempre iria ser acompanhado como é mais hoje, né? Os presos estavam saindo pela porta da frente e havia alguns tiros esparsos dos colegas que estavam impedindo os presos de sair. Eu, vendo que aquela situação era muito difícil, pois não tinha outro reforço, precisava de muita gente ali, porque o presídio deveria estar com mais de 100 presos. Entrei correndo, passei pelo saguão, subi a escada e fui até a minha sala. Foi um dia terrível.
É um dia que está marcado na minha vida como um dia, uma tragédia. Eu era prefeito, fiquei sabendo da rebelião e me dirigi até a cadeia e havia uma negociação que eles queriam um carro para poder sair e libertar a refém, aquela coisa toda. E eu tinha um carro da prefeitura, que é o carro do prefeito, um Galaxy velho, preto. Eu ofereci ao juiz o carro da prefeitura para resolver o problema. Eu sei que em dado momento eu ouvi alguém gritar do lado de dentro do prédio, né? Alguém gritou, é fogo. Poxa vida, eu pensei, estão botando fogo no negócio aí. Né? E aí eu percebi um cheiro de fumaça, né? Subindo ali já, subindo. Eu falei, bom, diante disso eu não tenho outra alternativa. Né? Ou eu morro atirando, ou morro queimado. Olha, aquele dia a gente estava tudo no xadrez, né? Esperando o banho de sol e esperando o carcereiro vindo, abrir as grades para poder sair para o banho de sol. E nessa o carcereiro veio, abriu as grades e a gente saiu para tomar sol. Nessa o carcereiro, eu acho que ele abriu o portão para poder entrar, abrir o xadrez, e foi pego de surpresa de refém, né? Aí tinha mais os 3 polícias sentados no corredor de fora, aí já pegaram os policiais de refém. Aí começou a rebelião. Abri a porta, aí eu já estava com a arma na mão e confiante naquilo que era muito pouco, né? Eu saí no corredor da sala, eu estava na sala de um escrivão que hoje já é falecido. Eu saí para o corredor, ainda no andar de cima. Quando eu comecei a andar, eu encontrei com uma tropa de presos. O cara da frente com a metranca, né? E atrás mais meia dúzia, todo mundo com uma arma na mão. Minha chance é 0. Muitos presos não eram de Jacareí, muitos eram de fora, de São Paulo, do Rio de Janeiro, né? Eram uns caras mais assim, corajosos, que mais petite, né? E eles que armaram tudo, essa rebelião, não? O cara principal que vinha com a metranca, ele se chamava Moisés, né? E o Moisés chegou e encostou a metranca em mim. E falou, como é que é, Cida? Eu falei, é isso que você está vendo aí, vamos fazer o seguinte, qual é o problema? Ele falou, não, você está dominado. Eu falei, tudo bem. Eu estou dominado, eu tenho consciência disso. Agora, você sabe de um diálogo entre eu e ele. Eu falei, você sabe de uma coisa, se você atirar, né, você sabe que se eu tiver força de puxar o gatilho, você eu levo. Você vai comigo, né? Só se você atirar e eu não conseguir revidar, mas se eu conseguir, você eu levo comigo. Ele falou, você tem razão. Então você acha que eu tenho razão, né? Então tá aqui. Entregar a arma na mão desse cara. Ele na hora ele me mordeu a orelha, fez o diabo, me cortou as orelhas, mas nada grave, não. E
Eu fui dominado, me desarmou, me tirou o cinturão. Aí um vai para um lado, sai, pega, vai lá para a sala do delegado, tá lá para fora, né, pegando arma, escolha, jogando tudo pros presos, né. Então começou a rebelião. Aí quem queria participar, podia participar da rebelião, né, podia ir. E muitos que estavam lá dentro não quis participar, no meu caso. Quando cheguei, eu me lembro assim, parecia uma cena de filme de faroeste, porque era uma rua, a rua deserta, e como que prestes nesses filmes de western, né, que vai começar o duelo, né? Mas isso só depois eu associei, porque na hora eu não estava entendendo nada. E eu fiquei numa sala junto com o França, porque o França insistia que ele tinha condições de resolver o problema. De tanto ele insistiu que ele poderia resolver o problema, foi cedido o carro e o juiz, então, determinou que a coisa prosseguisse. O França chegou aonde eu estava e falou, Cido, eu estou aqui para ficar no seu lugar e você vai sair com eles, né? Eu falei, tudo bem, doutor, para mim tanto faz, ou ficar aqui ou sair com eles, dá tudo uma coisa só. Mas é o senhor que decide, eu não decido nada agora. Ele falou, não pode sair com eles, vai ter um carro aí na frente esperando e vai dar tudo certo. Eu falei, tudo bem. Dali nós fomos tirados e levados para esse carro, todos nós reféns, que era eu, o carcereiro, o cabo, eu não me lembro se era mais um ou dois soldados. Eu, que estava de bicicleta, fui mais à frente e fiquei esperando, onde ali por volta, onde é o supermercado Tenda, um pouquinho mais para frente, onde tem o posto de gasolina por ali também. Fiquei por ali de bicicleta e vi o primeiro veículo sair com os presos e com o Martoboni. Era fácil de perceber porque estava superlotado e alguns presos estavam com parte do corpo com a arma para o lado de fora, assim. Pegamos a Estrada Velha, ele pegou a Estrada Velha e foi dirigindo mais ou menos atrás daquele bairro aqui do Rio Comprido, de São José dos Campos, ali, naquela baixada. O carro não ia de jeito nenhum, então o Moisés disse o seguinte, falou comigo inclusive, falou, Cido, eu não tenho outra coisa a fazer, eu vou grampear um carro desse que vem descendo aí, porque com esse carro aqui não vai de jeito nenhum. Fomos tranquilamente, não fomos molestados. Quando chegamos a um quilômetro mais ou menos, 100 metros mais ou menos, eu falei, está na hora, né, de vocês descerem, porque combinamos que seria depois de 1 quilômetro, vocês dispensariam aí os 2 reféns, sem problema. Todos desceram, um deles inclusive me agradeceu, obrigado, né, e tomaram de assalto lá se não me engano, uma perua Kombi que ia passando. Eu ainda falei para ele, eu estava bem ali, eles me tratavam bem. Eu falei para ele, Moisés, se você fizer alguma coisa desse tipo, sem violência, não,
deixa comigo. Ele parou o carro, deixou parar no meio da pista, numa estrada de movimento ali, numa curva, né? E todo mundo desceu, e ele já saiu na frente, grampeou 2 carros que vinha descendo. Uma tranca na mão, né? Todo mundo armado junto com que estava com ele, o bando. E fez 2 carros encostar, né? Colocou o pessoal dele tudo dentro, foi chamando, foram entrando, todo mundo entrando no carro, todo mundo entrar no carro para continuar o sequestro, né? Eu fiquei pensando, vou ficar por último, né? Eles não vão querer perder tempo com esse último, né? Eu arrisquei, mas eu não tinha uma outra, falei, eu vou tentar sair na primeira chance, né? E aí, quando o carro conseguiu funcionar para sair, para arrancar com as 4 portas abertas ali, todo mundo entrando, eu parei, o carro andou um pouco. Quando o carro andou um pouco, eu me joguei na ribanceira, né? Joguei na ribanceira, dei um tempo, estava tudo quieto, não deu certo. Aí eu consegui sair. Eu virei o carro, o Dr. João Crisóstomo estava a uns 200 metros de distância, veio nos acompanhando bem lá atrás, para não desconfiar que a polícia, os presos podiam desconfiar que a polícia estava nos acompanhando, mas estava com chapa fria, né? Aí chegamos lá, tudo bem, e chegamos lá, nos cumprimentaram. Acharam, inclusive, que foi muito rápida a saída, né? Enquanto eu saía com a primeira turma, seria encostado um outro carro lá para sair com a segunda turma. Naturalmente, a própria comissão que tinha autorizado a saída do primeiro, eu acho que não tinha mais ninguém, porque isso foi de improviso, esse segundo carro. Esse segundo carro não estava previsto. É que os presos que ficaram, os demais, falou, se deu certo na primeira, sai mais um carro, né? Isso foi o entendimento. Aí eu voltei por dentro do xadrez, no xadrez, veio um dos presos que já faleceu na rebelião e pediu para mim ir de motorista. Mas nisso, o coronel, comandante, exigiu que o último refém, que era um soldado, fosse liberado no local e o Franz devia assumir a condição de refém. O que ocorreu foi uma mudança de conduta, que nós fomos lá, tanto eu quanto o Franz, como os mediadores. Aí conversamos com o Franz, trocamos de ideia. Os presos não aceitaram, a princípio, devolver o último refém. Eles insistiram que nós saíssemos, que a segunda turma saísse com o refém. Ele gritava, inclusive, é por garantia nossa. A melhor garantia é ele. Aí do outro lado insistiam que não. Tinha que ser liberado o último refém. Devia ser entregue a mim, Mário Toboni. Chegando lá embaixo, quase na porta da delegacia, aí eu vi o movimento do policiamento, né? Cheio de polícia, bombeiro. E nessa, vai, não vai. Só que na Belina já estava muito cheio, né? Já estava o doutor França, já em dentro, os presos, não cabia ninguém mais.
ainda restava um policial militar que estava em poder dos presos. Então o Franz se dirigiu, conforme ali combinado, né? Ele foi, e à medida que ele chegou com os presos, foi solto, foi liberado o policial militar. Essa esquina aqui era um terreno, acho que baldio também, era um muro rústico, não havia calçamento na calçada, eram uns morrinhos assim, alguns policiais estavam abaixados, deitados mesmo, em posição de tiro. O Franz estava pedindo calma, ele ergueu o braço para falar calma, 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 calma. Aí não houve o acordo e a coisa vai, e continua e tentando e nada disso e tal. Das das 11 horas foi até 3h30, ou 4 e pouco. Daí, nesse horário não teve jeito. Como o Franz não dirigia, o Franz já tinha acertado lá com os presos que um deles sairia na direção. Tudo ok, com a garantia do juiz, tudo mais, dos militares ali. Cheguei lá, vocês entram, me deu o refém. Eu saí, ele tentou até correr na minha frente, mas eu segurei ele. Tem até fotografia nesse sentido. Eu segurei ele, porque a uns 5 metros ou mais, ou menos, nós sairíamos da linha de fogo. Assim que nós saímos... Aí saiu um tiro, não lembro se o tiro veio de lá ou veio daqui. Houve um primeiro tiro. Eu me lembro que era um silêncio. E eu ouvi o primeiro tiro, um baque assim, um tiro meio perdido, vamos dizer, um tiro distante. A gente fica esperando um tiro, bum, né, como é no cinema, mas na verdade foi um pá. E em seguida foi pá, 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 pá. Momento de grande tensão aqui na cidade de Jacareí. Os policiais militares estão se armando, estão se preparando para atirar. Atenção, atenção! Tiros de todas as partes. Atenção, um grande tiroteio aqui na cidade. Todo mundo agachado atrás dos automóveis. O carro, moço. Nós estamos no meio do carro, embaixo do carro. Olha lá, olha. Acabou a minha bala. Me dá minha arma, dá uma arma aí, pelo amor de Deus! Corre lá pegar minha metralhadora lá pra mim. E depois do tiroteio todo, daquela tensão, a gente sabia que alguma coisa ia acontecer de errado ali, porque a gente não sabia por que o Franz não saía. Nós estamos aqui mais ou menos aonde foi feita essa foto aqui, ó. Essa foto foi feita mais ou menos aqui. Ali estava esse carro parado, esse carro aqui estava ali, e esse rapaz morto aqui estava mais ou menos na altura daquela placa
aquela placa de 40 quilômetros ali, estava deitado ali. Esse era um dos presidiários? Um dos presidiários. Ele levou o tiro quando ele estava atravessando a rua. Ele estava se entregando, na verdade. Porque você pode ver que ele não tem arma, não tem nada. Meu pai chegou e falou com o Franz. Franz, tá tudo bem? O Franz falou, não pode pedir para soltar o policial, não vai acontecer nada. Eu vou no lugar dele. O que teve ali foi um acordo que não foi cumprido e que tinham já um outro tipo de planejamento atrás para cometer aquela chacina, né? O Franz devia estar muito tranquilo porque ele achava, essas pessoas que estão aqui do lado dele armadas, eram pessoas que rezavam com ele dentro da cadeia. Que contavam seus problemas, né? E ele acreditou nisso. 5 horas da tarde, tudo terminado. A polícia militar invadiu o presídio e controlou a situação. Quando acabou do tiroteio, eu estava já na porta quase da delegacia. Aí eu vi movimentação de helicóptero, né, repórter, gritada, né? E nessa eu voltei para dentro, né? Eu voltei para dentro. Aí começou a reportagem entrando, né? De pilotão de choque, né? E aí depois foi cada um foi pro pátio, né? Cada um ficou sentado, os policiais revistando. Aí depois não vi mais nada, porque eu já estava ferido. Eu tinha levado já coronhada, cacetada para a costa, né? Mordida de cachorro, porque eu estava no corredor, né? Pelo menos 6 policiais saíram daqui gravemente feridos. O capitão Antônio de Oliveira, da Polícia Militar, saiu daqui quase morto. Meu pai, o nome dele era Antônio de Oliveira. Ele recebeu um telefonema o avisando que estava tendo a rebelião. Ele foi foi averiguar o que estava acontecendo. E com os fatos ele não conseguiu mais sair de lá. Então cada um contou, obviamente, o seu lado da história. Mas todos os lados da história que eu ouvi, pelo menos até hoje, dão conta de que ele, na verdade, estava ali, estava negociando. Agora, ele não estava passando lá. Ele foi para lá porque ligaram para ele. Não sei até se chamaram, né? Ou se só informaram e ele foi lá verificar o que estava acontecendo. Porque, na verdade, ele ficou como oficial graduado ali, eu acho que a maior parte do tempo. Houve essa troca de tiros muito violenta, por sinal, aonde ele acabou sendo atingido. E ele estava de frente para a delegacia, do outro lado da rua, e que ele foi atingido da delegacia para a calçada ali, né? E aí ele veio a falecer, porque praticamente foi uma morte cerebral ali, porque o projétil atravessou o cérebro, né, praticamente. Morreram outros 4 que estavam ali, outros 4 presos ali morreram naquela hora. O capitão Oliveira levou um tiro, também foi para o hospital e acabou morrendo. E o Franz de Castro, que estava junto com as pessoas, também morreu na hora. Morreu na hora e foi levado para o hospital, mas não teve mais instrução. Chega o médico legista no exame do corpo do Franz, na 38ª bala, parou, né, de retirar, porque não tinha mais jeito, né, e foi totalmente crivado de bala, né. Que nós ficamos 5 órfãos, né, minha mãe viúva e órfã, né, porque meu pai era uma pessoa, assim, muito relevante na vida da gente. Tudo girava em torno dele, mesmo quando ele estava fora trabalhando. A gente sabia que passava num telefone, a gente tinha acesso a ele, alguma coisa assim. E ele estava sempre muito presente. A gente, né, eu como adolescente, achava até que ele não sabia de tudo, mas ele estava muito antenado em tudo, sabia. Ele era muito ligado na família, muito ligado com a minha mãe. Eles não faziam nada sozinhos, um com o outro. Eles iam sempre ao mercado, supermercado, essas coisas todas, eles iam juntos, andavam de mão dada.
E então, além de marido, era um grande parceiro de vida, um grande amigo, principalmente para minha mãe, né? Eu costumo dizer até que, já falando de mim, que apesar de a gente ter tido uma diferença eventual ali na adolescência e tudo mais, foi o melhor amigo que eu já pude ter. Morreu também o Dr. Franco, advogado aqui de Jacareí, e que era refém. Com certeza foi o dia mais triste da minha vida. Porque você vai com um objetivo e volta com outro resultado, né? Foi muito difícil para mim. Eu queria morrer um pouco do Mário Tobani também. Eu voltei sozinho. Voltei uma tristeza imensa, uma dor muito grande no meu coração, porque levei um amigo, um colega de trabalho, um apóstolo, com 38 anos de idade. E como é que ia devolvê-lo morto para a família, né? A cidade ficou em luto por muito tempo, né? Assim, aquele sentimento de para baixo, né? Todos os lados, né? O fórum, o executivo, o legislativo, a polícia, a cadeia pública, tentando entender, né? E todas as falas, de certa forma, isso poderia ter sido evitado. A conclusão é, isso poderia ter sido evitado. Foi um momento para nós muito difícil, porque a gente vai para um passeio. Tava eu, Sônia, a tia dela, que é a minha comadre, minhas duas filhas, e ficamos sabendo do assassinato do Franz. O grande mistério passou a ser quem foi que deu o primeiro tiro. E foi um tiro acidental, foi um tiro combinado, era um sinal para que os outros começassem a atirar. Como é que isso se deu, né? E não teve como saber quem deu o primeiro tiro? Não teve como saber. Não sabe se foi de um lado ou foi de outro. Eu, até o tempo que eu estive lá, ninguém sabia. Se depois ficaram sabendo, eu desconheço. Porque é impossível imaginar que uma tropa atire em um dos seus. Mas é possível imaginar que não existe a mesma disposição quando o refém não é um dos seus. E não seriam os presos ali que, aparentemente, dando um tiro, fossem conseguir fugir depois de um tiro. Todo mundo é experiente na vida, sabe que isso não aconteceria. Então, que lado que deu o primeiro tiro e quem foi, hoje todo mundo perdeu. E pelo que eu soube, o inquérito acabou não mostrando até hoje com exatidão de quem foi a iniciativa, né? Os 3 marginais que estavam tentando fugir dentro daquela belina morreram. Para mostrar a força do Estado. Era realmente para matar. Tanto os presos quanto o Franz, com quem tivesse, e para acabar com o movimento da PAC. É um movimento que existe, cresceu muito esse movimento, né? Mas é um movimento ousado e complicado. Tertuliano,
que não é santo, mas um padre da igreja. Tertuliano deve ser do século 3 ou 4. Tertuliano dizia: o sangue dos mártires é a semente de novos cristãos. Então, eu creio que, de fato, com aquela morte do Franz, aquele massacre, o próprio Mário foi poupado porque Deus permitiu, né? E ele foi esperto humanamente, e Deus permitiu até para começar o processo do Franz de Castro. Então, ali era para ser o fim da APAC, e foi o começo. Eu acho que entre os preconceitos que existem, o pior, um dos mais graves deles, né, é contra o encarcerado. Então, não tenha dúvida disso. É muito maior que, acho que qualquer outro. E isso daí, mexer com preso, ou trabalhar com preso, né, ele traz o que tem de pior, né, em termos de preconceito. Enquanto um tem todo o amparo, né, nós, através da sociedade que paga os seus impostos, nós é que mantemos essas pessoas assistidas pela justiça. E a vítima, infelizmente, muitas vezes fica tentando receber algum recurso, alguma coisa, e não recebe nada. A maioria é família problemática mesmo, com droga, bebida, nem que eu fui, né, que fui criado com bebida, meu pai bebe, alcoólatra, brigas em casa, entendeu? Quer dizer, você vai criando com aquele, sabe, com a raiva da sociedade. Enquanto alguns torciam para que a APAC morresse, né, que ela acabasse, né, o trabalho do meu pai e depois do Franz, ela se revigora. Depois do... Olha, é praticamente um milagre, porque o que foi feito ali era para acabar mesmo. Ela revigora e ela começa a expandir, ela começa a ir para outras cidades, tal, e o modelo começa a ser replicado, né? Eu acho que as pessoas que acreditam façam. Embora eu acho, no meu ponto de vista, que ficou o outro lado desamparado. E hoje é o modelo oficial de cumprimento de pena, né, em Minas Gerais, em todo o estado de Minas Gerais. Mas tem APACs em diversos outros países. Muitas vidas foram salvas, aí, foram recuperadas. Sabe? Gente que podia estar voltando a delinquir, sabe? Não fez, mas deixou a vida do crime e passou a ser um cidadão produtivo para a sociedade. Então a APAC tem essa visão que se ele for recuperado, é um bandido a menos. Se ele for sair, é que eu, graças a Deus, eu era assaltante, era tudo sair, nunca mais assaltou ninguém. Meus companheiros também que se recuperou, tem um índice muito bom. São José chegou a 8% o índice de recidência. Porque é o seguinte, a sociedade não está nem aí. A sociedade fala assim, tá bom, tá preso, já era. Só que a sociedade esquece que ele vai sair. Se ele for lá judiado, não for trabalhado, ele vai sair o mesmo bandido. O que me incomoda muito, de certa forma, é que nada mudou de lá para cá, né? Nada que se faça para evitar realmente, muito pelo contrário. Hoje a polícia continua sem disposição de ferramentas, né? Não tem, continua, as polícias em si continuam desarmadas, sem poder de fazer nada. Tudo que se faz não pode fazer, porque vem, né, a outra turma dizer que não, coitadinho disso, coitadinho daquilo, não, sabe? Eu acho que volta naquela situação de puxar a brasa, né, para sua sardinha. O grande ponto que me parece que sobrou daquilo foi a falta do cumprimento da palavra, de respeitar a vida dos presos que estavam saindo e do Franz Halswart, o advogado que estava junto, né? Eu acho assim, quando você dá garantias, seja quem for, que a pessoa vai fugir levando um refém e que não será molestado ou não serão molestados,
a autoridade pública tem que cumprir essa palavra. Você não pode dizer isso e depois atirar. Praticamente, se você fizer isso, você, além de atingir os criminosos, no caso, né, da polícia criminoso, você vai atingir o refém, que foi o que acabou acontecendo. Então, o que nós vimos ali, até pelo jeito que o Franz se comportou naqueles momentos que eu pude ver, era uma pessoa tranquila, que tinha certeza de que a palavra seria cumprida, até porque já tinha saído um carro na frente e não aconteceu nada, né? Esse era, eu acho que era o jeito de se fazer. Com relação a eventuais falhas que possa ter acontecido, que levaram a esse acontecimento, não há como saber quem teria falhado, aonde e como, mas não resta dúvida que existiu esta falha, existiu, dolosa ou sem querer, né? Mas isso, sem dúvida nenhuma, houve. Foi a maior rebelião do Brasil, até aquela época, do Brasil inteiro. Hoje existem muitas outras, né? Mas até aquela época foi a maior rebelião. Então, realmente foi emocionante. É uma reportagem que entrou na história do telejornalismo. Quanto a isso, eu não tenho dúvida nenhuma. Agora, vamos deixar claro, né, que a nossa intenção nunca foi essa. A nossa intenção, na verdade, era um sábado, eu estava de folga em casa, a minha ideia era ficar lá com a minha família, né? Eu, na verdade, nunca trabalhei para ganhar prêmios. Esse é o fato, né? Esse é o fato. O que me parece que até hoje nós, brasileiros, temos que aprender é a respeitar valores, a ética, a lei, a responsabilidade e, sobretudo, o semelhante, seja em que situação for. Porque resolver os problemas econômicos, o nosso país tem todas as condições para resolver. Resolver o problema da fome, nós temos a obrigação de resolver. Acabar com a miséria, com a pobreza, a mesma coisa. Só que, sem ética, sem responsabilidade, sem consideração e sem amor ao próximo, ao semelhante e respeito às leis, nós nunca vamos chegar a lugar nenhum. Jornal Nacional, Jacareí.
E aí aconteceu um fato inacreditável. Eu pedi a fita, o meu colega trouxe, eu falei, ó, você corre lá, entrega para o piloto do helicóptero, fala para ele levar para São Paulo, no campo de marcha, que a Globo vai buscar a fita lá para colocar no ar no Jornal Nacional daqui a pouco, para fazer isso rapidamente. O helicóptero decolou, aí eu vejo o sujeito branco na minha frente, dizendo assim, pálido, né, dizendo assim, olha, você não acredita, a fita verdadeira está aqui, aquela não é. Eu falei, você está brincando? Eu falei, a gente se esforçou para isso, e agora, né? Aí eu olhei do lado, tinha um sujeito num táxi, era um Corcel verde. O motorista olhando a cena ali, por curiosidade, né? Eu falei, o senhor já foi para São Paulo? Já. Se o senhor pegar a Via Dutra aqui, o senhor sabe chegar na Praça Marechal Deodoro, onde é a TV Globo? Ah, não faço ideia. Eu falei, não, mas eu vou explicar para o senhor, é muito simples. Ó, assim, expliquei rapidamente.
Falei, quando o senhor chegar lá em frente, vai ter um cara no meio da rua chamado Laerte, que vai estar fazendo assim com a mão, que é para o senhor entregar a fita para ele. Quanto o senhor cobraria para fazer essa viagem? O cara disse assim, o meu preço é tal. Eu falei, eu dou o dobro se o senhor for agora. Ele falou, não, eu vou, porque na verdade é a Dutra e sempre em frente, né? Aí o cara foi. E nós ficamos tensos ali, sabendo para saber se a fita chegaria ou não, né? Aí fui passar texto, foi tudo, e graças a Deus a fita chegou. O Jornal Nacional deu a reportagem, foi um furo da nossa parte e foram imagens preciosas para mostrar o que aconteceu lá, né?